Fala pessoal, terça-feira estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou escutando nosso podcast, seja muito bem-vindo. Sucesso nas telinhas e na dublagem, a atriz Mariana Alexandre tem ganho cada vez mais destaque devido ao seu grande trabalho dublando a personagem Vandinha, da série que é um dos maiores fenômenos da Netflix. Além disso, ela também realizou papéis de destaque como a novela Gênesis na Record. Então, vamos receber ela. E Oi, tudo bem? aí, Luca, E tudo bem? aí? Tudo sim. Pode começar um jeito? Tananana. O maior clássico que tá voltando agora. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar te entrevistando. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, viu, por me receber aqui. Nada, como é que tá a sua expectativa para hoje? Tô muito animada, já chamei a galera, tô vendo que a galera tá entrando aí. Então, simbora, que eu tenho certeza que o papo vai ser incrível. Show. A gente vai começar um pouco falando de novela, depois a gente vai emendando a dublagem e vai para cima. Fica à vontade. Então, falando de Gênesis, primeiramente, você interpretou a Amarilis. Amarilis. A Marilis, Difícil de falar. deixa eu só dar um oi pra galera aqui do chat, que estão Pode todo mundo falar. mandando oi, boa noite. Oi, gente. Prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo Faz a live carinho. sem piscar. Ah, difícil, difícil. Difícil, difícil. Então, começando a falar um pouco da Marlis, como foi essa personagem? Pode contar um pouco sobre ela? Como foi fazer? A Marilis foi um presente muito bom, porque eu nunca tinha feito novela na minha vida. Foi minha primeira novela e foi uma Uhum. personagem que já me desafiou muito. Porque não foi tipo assim, uma pontinha ali e pronto. Não, ela tinha um enredo, ela tinha uma importância na vida do faraó, Uhum. porque eu participei. Uhum. Cara, pra quem não sabe, Gênesis conta a história da Bíblia, né? Então é uma história muito grande com várias fases. E eu participei da Uhum. última fase, a fase de José do Egito. E o meu núcleo foi um núcleo fictício. Então eu não tinha a responsabilidade que os personagens bíblicos tinham, por exemplo. Mas eu tinha sim uma responsabilidade porque a autora pensou na minha personagem. Então eu era Uhum. a irmã do faraó, do Sete. E a Marilis foi uma menina super doce, curiosa, à frente do tempo dela. E foi um prazer muito grande poder dar a vida e ver que é uma personagem muito querida, porque às vezes eu tô no TikTok e ainda aparecem as cenas da Marilis pra mim, assim, a galera vendo, a galera falando. Inclusive tinha viralizado, acho que umas 2 semanas atrás. Então é muito gostoso sentir esse carinho do público. E uma coisa muito interessante é que o pessoal não sabia que eu tava fazendo novela. Caramba. Então tinha gente que me falava assim, Mari, eu ouvi a sua voz do meu quarto, fui pra TV e era você. Então é muito legal ter esse reconhecimento através da minha voz também. O pessoal me seguia no TikTok, já conhecia um pouco das dublagens, mas não sabia que eu tava na TV. Ih, gente, Legal pra travou. caramba. Travou. Foi o meu que travou ou foi o seu? Você viu? Não sei, Tô te tá vendo. tudo bem. Tô te vendo. Voltou. Pera aí. Continua seguindo. E além de ser irmão do faraó, como era a relação de vocês nos bastidores do elenco? O Fernando Pavão foi um paizão pra mim, assim. Ele já tava, sei lá, na 20ª, 30ª novela dele na Record. Então já tinha muita experiência nesse formato também bíblico. Então eu aprendi muito com ele. E o meu núcleo também, porque eu trabalhei com a Sâmia Abreu, que era a primeira esposa, Sim. que eu já conhecia a Sâmia de muito tempo, assim. E a Kizzy Vaz, que também foi um presente incrível que a novela me deu. Ou seja, o meu núcleo foi muito família, tanto na ficção, né, quanto na realidade. A gente se abraçou muito, a gente teve muita preparação de elenco, então foi muito, muito gostoso. Bacana demais. E você mencionou uma vez que sua personagem era curiosa, esperta e solar, que eram as características dela, né? Nesse caso, você se identifica muito com ela? A Mariana Me com a identifico, Marilis? sim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que minha profissão me deixa ser também muito curiosa. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa ou querendo aprender alguma coisa. Eu acho que
uma característica minha. Eu sou uma pessoa muito sorridente. Sou uma pessoa muito alegre no meu dia. Eu sou aquela pessoa que acorda feliz. Não tem um momento que eu tô, ai... Ou quando eu tô muito cansada, aí eu fico mais calminha. Mas eu nunca tô triste ou com raiva. E nesse caso, Gênesis, como você falou, é uma novela bíblica, né? Mas o personagem não consta na Bíblia, como você falou, foi uma ficção, esse núcleo. Como foi interpretar uma personagem criada especificamente para a trama? E quais foram os desafios de pegar esse papel? Desafio foi que eu sabia já desde o início que a Marilis ia morrer. Ela ia ter que ser mumificada, então eu sabia da importância que seria esse papel. Não sabia como isso ia acontecer, se eu ia ser mesmo enrolada nos papéis, como que a galera ia fazer, a galera dos efeitos. Mas eu tinha certeza que ia ser sempre. E, gente, o Luca travou ou fui eu que travei? Não, eu troquei o Wi-Fi, por isso que essa é uma imagem. Ah, tá, beleza, mas vocês estão me ouvindo direitinho, né? Uhum, tô. Não sabia como ia ser, mas eu tava muito animada porque eu gosto de fazer coisas diferentes e me desafiar. Sim. E aí foi muito legal porque chegou no dia de gravar, né, essa sequência que foi a morte dela, que ela morre envenenada. E aí, como ela é da nobreza, ela tem uma morte digna e tudo mais, que eles faziam através da mumificação. Sim. E aí eles me enrolaram mesmo no papel, na fita lá, no papel. Caramba, que E legal. mais ou menos até metade do meu corpo, então eu fiquei, tipo, travada assim. Uhum. E eles também morriam careca. Então eu tive que ficar careca. Só que eu não cortei o meu cabelo, nem raspei. Como Foi é que uma você fez isso? prótese. Foi uma prótese, inclusive tem um vídeo aqui no meu Instagram muito legal que mostra a transformação. Super rápido, né? Só que na realidade foram tipo 3 horas para cobrir todo esse cabelo aqui. Foi muito legal a experiência e eu consegui me ver careca. E até que eu gostei, eu falei, olha, se eu tiver que raspar um dia, tá tudo bem. Isso que eu ia te perguntar, você rasparia se falasse que tivesse que raspar? Sim, eu sou muito tranquila com mudança de cabelo para trabalho. Eu não mudo na minha pessoa física, assim. Mariana Sim. nunca tá diferente, eu tô sempre assim. Mas se tiver que ter um personagem que, sei lá, por exemplo, Celi Campelo, que eu fiz o filme Um Broto Legal, Uhum. a Sim. Celi tinha um cabelo pixie, que é aquele cabelo bem curtinho e armadão. Então eu cortei, eu não usei peruca. Tem gente que pergunta se é peruca. Eu falo, não. Cortei meu cabelo e a Gabi, que era visagista e maquiadora, ela deixava meu cabelo impecável sempre. Então eu adoro essas transformações. Eu acho que ajuda a gente a embarcar também no personagem. Sim. Uma coisa legal dessas novelas é que elas realmente, como você falou do processo dele, é muito realista, né? Como era do passado. Nesse caso, você teve um estudo sobre história, como você se preparou por esse lado, assim? Sim, a gente teve no início do processo, reuniu a maioria dos atores da fase do José do Egito, e a gente Uhum. teve uma palestra com um historiador, mas agora eu não lembro o nome dele, que foi assim, uma manhã inteira falando sobre os costumes, sobre os trejeitos do povo antigo, né, do Egito, porque não era a mesma coisa. A pessoa não comia antes do faraó dar a primeira garfada. Sim. Existia eu lembro que tinha um moço que tinha que provar a comida sempre, antes do Ah, sim, faraó. para ver Então, se não está envenenada, aquela coisa. sim, por exemplo, o caso que aconteceu foi que eu tomei a bebida antes disso acontecer, eu fui teimosa. A Marilis, né? Eu não. E aí foi por isso que ela foi envenenada, porque na verdade era pro faraó beber, não pra Uhum. ela. Então, é muito legal, assim, as formas de cumprimentar. Eu não cumprimentava ninguém, porque eu era da nobreza, mas as pessoas Sim. que me cumprimentavam antes de falar. Então, a gente aprendeu Uhum. tudo isso. É muito interessante, né? Sim. Esse estudo que se tem. Que, por curiosidade, essa deve ser a pior profissão do mundo, né? De provar antes, sim, porque ele podia morrer a qualquer momento. Verdade. Falando um pouco da pandemia, acabou que muitas pessoas foram paradas, né? Por causa da Covid. E como foi o seu trabalho? Isso te ajudou a ter mais tempo para estudar para o personagem? Como foi esse período para você? Assim, foi um período muito conturbado, acho que para o mundo inteiro, para todo mundo. A Uhum. gente se viu ali trabalhando e do nada parando e não sabia o que ia acontecer, se a gente ia voltar.
E, enfim, foi muito triste por esse lado, mas pelo meu lado na novela, pra mim foi muito bom porque eu consegui ter muito mais tempo pra entender a minha personagem, pra traçar toda a historinha dela na minha cabeça, saber como que eu queria moldar ela. E a gente parou, sim, alguns meses, mas depois a gente voltou com encontros online para continuar a preparação de elenco. E foi um período assim que fez a gente se conectar muito com a gente mesmo, né? Sim. E como eu tava com esse trabalho, eu consegui focar bastante nele também. Uhum. O pessoal tá perguntando aqui, mandando pergunta. A Vitória mandou aqui: quantos anos você tem? Vitória, você pode fingir que eu tenho 20 anos. Eu tenho 22. Tá bom, eu tenho 25. Pode falar então, já que ela falou a verdadeira. É, então, você tem experiência tanto no cinema como no teatro, né? Mas foi gêneros que você realmente estreou na televisão. E quais foram as principais diferenças que você notou entre essas vertentes artísticas? Entrar na telona, ir pra televisão? Como foi isso? Que nem você falou, eu acho que cada vertente tem a sua especificidade. Por Uhum. exemplo, no teatro, eu digo que hoje em dia, por exemplo, teatro musical, a gente usa muito microfone, mas teatro, teatrão, não tem microfone, então você tem que falar para senhorinha na última cadeira ouvir. Já na Sim. televisão tem um boom, televisão e cinema tem um boom, que o microfone Ah, na sua cara, você não precisa ter essa emissão toda para que a outra pessoa escute. Não, tá aqui do seu lado. Então você pode ser, eu não digo naturalista, mas trazer um pouco mais da realidade, de como eu tô sim. conversando com uma pessoa mesmo, entendeu? Eu Uhum. gosto muito do teatro, que foi da onde eu vim, a minha escola, né? Então eu acho que eu ainda carrego muito do que eu aprendi no palco para televisão, para cinema, mas é claro que tem que virar uma chavinha para também não ficar muito over, né? Porque Sim. estamos aqui gravando super perto e Verdade. eu acho que a gente vai evoluindo com o tempo, mas eu gravo vídeo todo dia também. Sim. Então, isso é uma coisa que me aproxima muito do audiovisual, mesmo eu estando em cartaz, por exemplo, agora, de quinta a domingo, no Village Mall aqui no Rio de Janeiro, que é teatro musical, que é um Sim. teatro super over, que a gente canta para expressar os nossos sentimentos. Então, eu acho que é muito bom ter esse equilíbrio entre os caminhos que a arte, né, me proporciona. Uhum. Você falou da arte que você começou no teatro, né? Quando você nasceu na arte. Mas como foi sua história? Como é que você começou? Você se lembra? Como foi? Então, na verdade, eu comecei na música. Eu toco Hum. piano e canto desde pequenininha. E foi numa escola de música. Eu estudava em Brasília, na escola de música de Aham. Brasília. E lá teve uma produtora de elenco que foi meio que tipo caçar crianças para um longa-metragem, um filme que ia ser rodado lá. Eles passaram na sala da minha irmã, que era faixa etária. Minha irmã é mais nova, 1 ano e 10 meses mais nova. Inclusive, se você estiver aqui, Gigi, beijo, te amo. E não escolheram a minha irmã, tipo, não entregaram o papel pra ela. E eu fui no banheiro. Assim, saí da sala pra ir no banheiro, um acaso. Aham. E a produtora tava lá, falou: ah, você tem o perfil. E entregou pra mim. Cheguei em casa, dei pra minha mãe. Eu nunca tinha feito teatro, nunca tinha feito nada. E aí a gente foi no dia, passei no teste. Foi assim, foram várias etapas, muitas crianças. E acabei passando, fiz preparação de elenco com Luiz Mário Vicente. Gravei o filme. Isso assim, nunca tendo ideia de nada de cinema, Sim. de Você teatro, nunca de tinha entrado nada. num set, Não, a eu queria ideia. ser diplomata, Luca, tipo, nada a ver. E Aham. aí, depois de gravar, que minha mãe tinha que me acompanhar, né? Porque eu era menor de idade, eu tinha 12 anos. A minha mãe falou: e aí, Marina, você gostou? Tá gostando? Eu, sim, eu quero fazer isso pra minha vida. Uhum. E ela falou: você tem certeza? Ela sentou comigo e explicou tudo assim, ó, diplomata, você vai ter o seu dinheirinho no final do mês, artista, você vai ter que correr atrás e tudo mais. Uhum. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer isso. E aí ela falou, então tá bom. Segurou minha mão e, tipo, me levou para fazer todos os cursos que existiam na face da Terra. Meus pais sempre me apoiaram muito, então eu tenho muita sorte com relação a isso. E aí a gente acabou se mudando para o Rio e aí só uniu o útil ao agradável. Eu já cantava, dançava também, então quis fazer teatro musical. E a dublagem veio logo depois, quando eu me mudei para cá, com 14 anos.
E, e é isso, eu nunca mais parei de estudar e de E trabalhar, graças a Deus. hoje você não se arrepende, né, dessa decisão, né? Não, nem um pouco, eu não vejo mais a minha vida sem o que eu faço. É muito, muito doido, né? Eu fiquei imaginando se teve briga entre você e sua irmã, por você ter sido selecionada, né? Não, minha irmã nunca quis. A minha irmã sempre quis ser médica. Ela nunca mudou de profissão. Eu já quis ser muita coisa quando eu era pequena. Quis ser astronauta, Uhum. modelo. Diplomata foi a última, antes de querer ser atriz. Mas a minha irmã não, desde pequena, ela falava, você é médica, você é médica. Inclusive está em São Paulo estudando medicina. Isso aí não tem vida social, não. Não, inclusive ela tem prova amanhã. Então, vamos começar a falar do que o pessoal tá pedindo muito. Pediu até voz, não sei se você pode fazer por causa de contrato, né? Não sei como funciona. É. Mas no contexto da dublagem, você tem a oportunidade de dar a voz à personagem principal Wandinha da Netflix, que inclusive tá com a segunda temporada. Eu E vi esse como que eu foi. postei hoje. Eles estavam falando que Sim. vai começar a gravar. E como foi a experiência de dublar esse personagem icônico? O que significou pra você? Cara, Wandinha, às vezes eu não consigo nem falar sem me emocionar, porque a personagem em si já era uma vontade muito grande que eu tinha de fazer, de Uhum. interpretar, porque todo mundo sempre falou que eu era parecida com a Wandinha fisicamente. Eu sou pequena, tenho cabelão, dá pra fazer trança, fica parecido. E aí eu lembro que rolou audição para o musical que teve em São Paulo. Eu me inscrevi, passei em várias fases, acabei não passando na final. E tudo bem, vida que segue, fiquei chateada. Mas depois apareceu o teste para dublar a Wandinha. Sendo Uhum. que eu já sabia que a série iria existir, porque eu já seguia a Jenna, porque eu gosto muito do trabalho dela como atriz. Eu acho que é uma atriz jovem que dialoga comigo como atriz. E acho que o trabalho dela é muito bom. E eu já tinha dublado ela em outro filme. Sempre achei que a minha voz combinava com a dela e que eu podia dublar ela. E aí, no final de 2021, eu acho, eu dublei o filme The Fallout, que é A Vida Depois. Uhum. E aí, eu já sabia que ela ia fazer a Wandinha. Então, eu já jogava pro universo. Por favor, venha pro Rio de Janeiro, a série, para um estúdio que eu dublo, porque as chances aumentariam, mas mesmo assim era muito remoto essa Uhum. possibilidade de acontecer. E aí eu lembro que eu fui dublar na MG, que é um estúdio que tem aqui no Rio, fiz todo o meu Uhum. trabalho, e aí no final o Felipe falou: Ah, tem um teste para você. Eu falei: Ah, que legal! Ele abre a pasta de Wednesday. Aí eu lembro que eu parei, assim, eu congelei. Aí eu falei: Ah, Wednesday? Ele falou: É. Aí eu falei: Ah, eu vou fazer teste pra quê? Ele: Pra Wednesday. Aí eu: Não. Eu falei: Não é possível. Eu não acreditei na hora. Eu comecei a chorar. Aí eu falei: Tá tudo bem? Eu falei: Tá, é porque eu sou muito fã da Vandinha. Eu queria muito fazer essa personagem. Aí ele: Calma, que você tem que dar o seu melhor no teste pra passar. Cara, juro, me esforcei muito, assim. Foi o teste que acho que eu mandei melhor na minha vida. E aí fiz, falei, seja o que Deus quiser, pelo menos eu consegui fazer o teste, né, e ver. Inclusive a cena do teste foi aquela cena da mãozinha que tava na cama uma hora, acho que nos primeiros episódios, que ela tá desarrumando, acho que a mala, e aí o mãozinha Uhum. aparece. Enfim, e aí, tá, eu lembro que eu tinha que esperar para sair o resultado, mas foram assim, as 2 semanas que mais demoraram para passar da minha vida foi para sair o resultado. Eu cheguei aí na MG Mavis, a minha cachorrinha. Eu cheguei aí 2 vezes. Mavis, você não late? 2 vezes antes. Ô, mãe, rapidinho, desculpa, gente. Ela tá participando. Ela quer participar, gente. Ela quer vir dar oi aqui na live com o pessoal. Isso, quietinha, mente. E aí, desculpa, voltando. Cheguei aí 2 vezes lá na MG e ainda não tinha saído o resultado. Aí, Uhum. tipo, na terceira vez eu cheguei e eu tava sentindo que ia ser o dia que eu ia receber um sim ou um não. Aí eu terminei de fazer o trabalho. Aí o Felipe falou: Ah, eu vou descer aí porque eu tenho uma coisa pra te falar. Ah, meu coração já tava assim, ó. Tum, 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 tum. Ele chegou e ele falou: A Netflix escolheu a sua voz. E aí eu falei: Ah, não, eu vou.
Aí eu desabei lá na frente dele, agradeci muito. E aí logo depois a gente começou a gravar. E aí foi um trabalho muito minucioso, porque eu já queria muito interpretar a Wandinha, então eu coloquei um toque meu de como eu faria. E peguei muito parecido também com o que ela fez, com o que a Jenna fez, porque o nosso trabalho na dublagem é claro dar o nosso toque, mas a gente tem que fazer o que o ator tá fazendo até pra ficar crível, né? Pra Como se bater. aquela pessoa estivesse falando. E a gente também fez um trabalho muito legal, porque normalmente, não sei se vocês que estão me assistindo aí, se você, Luca, conhece, mas na dublagem a gente não tem esse tempo de assistir. A gente assiste a cena uma vez. Fazer na hora, É, né? a gente assiste, chega no estúdio, ele passa lá a cena, você dá com um script embaixo, você assiste a cena uma vez, aí na outra vez você ensaia, assim, encaixando, na terceira grava. Às vezes nem tem a terceira, a primeira já grava na segunda. Só que na Wandinha não, a gente sabia que ia ser uma série que teria um carinho muito grande do público. A gente não imaginava que ia ser esse estouro que foi, mas sabia que ia ser uma série, assim, com uma certa relevância, né? E aí a gente quis fazer um trabalho muito minucioso, então eu assisti o episódio inteiro antes de gravar. Original. Então eu acho que esse trabalho de mesa foi essencial para ter essa minúcia nas interpretações, nas falas que eu queria dar, né? Enfim, para chegar bem perto do que ela fez. E eu gostei muito, desculpa, eu gostei muito do trabalho que eu consegui entregar, porque cada fala era uma emoção diferente para mim, mas eu não podia passar nenhuma emoção, porque a Wandinha não tem emoção. Então foi um trabalho muito difícil, mas foi muito gratificante. E depois ver o carinho que eu recebi, o carinho que a série recebeu, para mim, eu acho que não tenho nem como descrever, assim, eu fico sem palavras, de verdade. Sim. O melhor dela é a personalidade também, né? Ela com a colega de quarto dela nada a ver também. Não, é muito E incrível. que eu ia te perguntar, que mandaram aqui, como foi fazer Wandinha em geral. Você acha que essa foi uma personagem mais difícil que você teve de dublar? Uma delas? Eu não sei se é a mais difícil. Com certeza que eu mais tive carinho, mas ela foi difícil, foi. Ela deve estar no meu top 3 de difíceis, porque normalmente eu tenho, assim, se eu for colocar uma dificuldade, tipo, falar muito rápido, a personagem que fala muito rápido, que eu tenho que botar muita palavra, que ela tem uma boca muito grande, e a Wandinha não. A Wandinha, ela era muito monótona, então isso foi difícil, tipo, não passar emoção nas falas, mas não ficar chato, porque uma coisa é diferente da outra. Então eu tive que ter esse trabalho de atriz, mas eu amo ter. E eu amo quando as pessoas chegam pra mim e falam, mas Mariana, nem parece que é você que tá falando. Sim. Eu falo, ótimo, isso é incrível, porque não sou eu mesma, é ela que tá falando. Então até acham que botaram um efeito na minha voz, mas não, tipo, sou eu mesma. E é muito legal ter essa diferença que essa pessoa que fala rápido, que se expressa, que fez o trabalho da Wandinha, Bem que difícil. é muito diferente. Bom, além da atuação e da dublagem, você também... Dublagem é um tipo de atuação, né? Mas você também é cantora e compositora, como você falou. Sim. Como você equilibra essas duas diferentes expressões artísticas, além da criação de conteúdo para web? Como você equilibra tudo isso na sua vida? Cara, é muito difícil. Eu digo que meu dia tinha que ter 40 mil horas, que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acredito que você também queira cada Sim. hora do seu dia fazer uma coisa e a gente também não tem como fazer tudo, porque a gente tem que ter a nossa hora de descanso, mas às vezes não acontece. Quando eu tô no período de ensaio, por exemplo, cara, assim, parece que meu dia tem uma hora, porque acaba muito rápido. Mas a parte de cantora-compositora, eu já cantava desde pequena, já tocava. Então, musicista eu já era, cantora eu já era, mas eu nunca tinha tido tempo de parar e refletir. Caramba, eu tenho algo para dizer em uma música, eu quero escrever alguma coisa minha. E a pandemia serviu para isso para mim também. Porque esse meu lado foi aflorado, porque em 2020 eu lancei a minha primeira, que foi Cor de Mel. E eu decidi que eu queria também explorar esse outro lado de composição, que para mim é um exercício. A primeira que eu escrevi, caramba, foi super difícil. Aí a segunda, a terceira, a quarta já foi ficando mais fácil. Então eu acho que esse é um lado que eu amo muito, que inclusive eu tenho um single para lançar. Eu ia gravar o clipe, só que aí foi e quebrei meu dedo, então acabou que desandou um pouco, mas eu quero voltar.
É claro que é difícil de conciliar, mas eu me esforço ao máximo para estar sempre lançando coisa nova e sempre inovando esse lado. E como geralmente funciona o seu processo de composição? O que você se inspira? Como você cria? Então, normalmente eu gosto de contar uma história. Então, eu Uhum. não me baseio em vivências minhas ou sentimentos que eu estou sentindo, não. Eu gosto de dizer que eu sou uma contadora de história. Uhum. Tanto para os meus vídeos, cada dia é uma história diferente. Eu quis botar na música histórias também. Então eu penso num assunto, dessa aqui eu vou falar, vou ser mais romântica, então eu quero dizer a história de uma menina que se relacionava com um menino, mas acabou que não deu certo e ela superou. E a Sim. história de Game Over, por exemplo, que é a música que tem mais acesso minha. Então eu Uhum. queria uma vibe mais rockzinho. Olivia Rodrigo tava em alta. Então eu falei, o que eu posso fazer mais que eu gosto muito também. Então eu vou me inspirando em artistas que eu gosto. Então eu Uhum. acho que é isso, sim. Contadora de Então, história. a maioria não é sobre você mesma, né? Nesse Não, caso, né? Pega o que você observa de outras histórias. sim. Legal. E há um personagem ou um projeto dos sonhos assim, que você gostaria muito de realizar? Em qualquer área, Qualquer área, assim. eu sempre Quem que você gostaria de dizia interpretar? que era meu sonho fazer a Wandinha e eu fiz. Mas eu tenho muita vontade hoje em dia, assim, desde que eu comecei. Vou falar da dublagem, já que tem um público muito grande aqui da dublagem, de ser uma Uhum. princesa da Disney. Eu sei que em algum momento essa minha hora vai chegar e vai ser incrível. Acho que um dream role de dublagem seria uma princesa da Disney, com música, com tudo, sabe? Direito a pacote completo. Mas não Sim. sei, quem sabe um dia. E a atuação, eu, eu não sei, eu acho que eu estou muito aberta para o que vier. Assim, não tem. É óbvio que eu tenho muito foco, por exemplo, eu fui estudar em Nova York, eu passei um mês em Nova York em 2000 nossa, tem tanto tempo assim, 2019, 2018. E eu tinha muita vontade de ir pra lá, tipo, trabalhar lá fora. Então, quem sabe um dia Uhum. poder trabalhar em Hollywood ou na Broadway, quem E foi sabe. fácil acostumar com a cultura de lá? Ou foi uma mudança brava? Não foi não, eu já falava inglês, então pra mim a barreira da língua não existiu. Uhum. Mas eu sentia falta do meu arroz e meu feijão, que eu lá não tem uma comida tão boa. Mas foi rápido, foi um mês, então eu Uhum. conseguia me virar. Uma coisa que todo mundo lá de fora fala do Brasil é comida. Comida e música. Todo mundo fala daqui. Sim. E eu fui bem na época que tava a Copa. Então tinha lugares que estavam torcendo pelo Brasil. Foi ótimo, foi muito divertido. Legal. Estão perguntando aqui, eu não sei se a gente sabe. Você sabe quando vai lançar a segunda temporada de Vandinhas? De Vandinha tá gravando agora, Essa né? é a pergunta que eu mais recebo. E, gente, eu sou tão desinformada quanto vocês, porque eu não sei de nada. Eu queria muito saber, por ser a dubladora, mas não tenho nenhum privilégio quanto a isso. Eu só sei que saiu, que eles vão começar a gravar acho que em setembro. Então Sim. bota aí, uns 6 meses, 4 meses gravando, até editar tudo. Eu acho que pro final do ano que vem, É, que a por gente aí. deva estar dublando. Não sei. O pessoal tá perguntando por que a gente não tá parando para ler os comentários. Gente, tá comentando muito. Então, tem uma Eu tô questão vendo que que tá subindo tem aqui, que uma vocês estão coisa curtindo, que inclusive. acho que tem uma função aqui no Instagram que é perguntas, né? Que Tem, que é aqui toda do leitura lado, não é? fica azulzinho aqui. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, mandem por lá, que a gente consegue ver que tá Mandem chegando na perguntas, pergunta. que pra mim, eu já tô sem óculos e com essa luz na minha cara, tá difícil de ler. Uhum. Mas eu confio e tô vendo que vocês estão aqui presentes e curtindo, então É que nem a obrigada. Beatriz. Meu Deus, você me responde. Ah, Ó, vamos lá. falaram aqui, ó. Eu queria um dia fazer uma live com você, Mari. Sou cosplay da Wandinha há 6 meses. Caramba, que incrível. Vamos se marcar. Bacana. Você mencionou da sua história, né, na arte, que a sua família apoiou pra caramba, sua mãe também te apoiou. Como eles têm sido fundamentais nessa jornada artística e como foi o apoio deles, sempre? Eu acho que a família é o meu porto seguro, né? Eu tô sempre com eles, a gente tá sempre comemorando a vitória de cada um. Então, eu acho que sem eles nada disso seria possível, até porque na época que eu comecei a fazer, por exemplo, eu não dirigia, eu tava no colégio ainda. Então, a minha mãe me buscava, eu comia
né, no metrô daqui, do Rio, para um outro bairro do Rio de Janeiro. E aí eu passava o dia inteiro estudando teatro musical, depois ela me buscava, eu comia para um ensaio que era lá longe em Vila Isabel. Então, assim, sem eles e sem esse apoio, eu não iria conseguir fazer metade das coisas que eu conseguia fazer durante o meu dia. E é isso, eu só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada. Legal. Sobre a sua carreira, quais são as principais lições que você aprendeu nesses anos que você está trabalhando? E existe algum conselho que você daria para os jovens que querem continuar, querem começar nessa área? Se eu puder dar um conselho, com certeza, estudem muito. Porque nessa profissão, se a gente não estiver estudando, a gente fica desatualizado. E tem sempre gente nova entrando, gente se aprimorando. Então, estudem e sejam o melhor no que vocês quiserem ser. E eu acho que aprendizado, a gente vai levar muitos nãos na nossa vida para poucos sims. Eu lembro que o primeiro não que mais me pegou assim foi de um projeto de teatro musical, que eu tinha certeza assim que eu ia conseguir passar. E não passei. E eu sabia que não era por minha causa, porque eu tinha feito um teste bom. Tinha saído feliz. O resultado que eu estava internamente era bom, positivo. Até eu entender que eram por milhões de fatores que não dependem só de você e só de mim, por exemplo, eu acho que essa é a maior lição que a gente tem no nosso dia a dia. Que não depende da gente, depende de milhares de fatores e a gente encaixar no fator que eles estão procurando. E não deixar que isso te abale de nenhuma forma, porque é isso, você vai ter uma caminhada enorme de muitos nãos. E quando vier um sim, aproveita esse sim e dê o seu melhor, porque ele pode garantir outros sims. Sim. Além de Janice e Vandinha, que são papéis que alavancaram muito, né, de muita popularidade, você participou de várias outras produções na dublagem também, em geral. Existe algum trabalho em particular do qual você tenha muito orgulho, que você vê que esse foi marcante para você? De tudo, assim, É. eu acho que um trabalho fundamental no início, assim, da minha carreira de teatro musical foi a Noviça Rebelde, que eu fazia a Liesel, eu alternava com a Larissa Manoela. E Uhum. a Larissa, tipo, fenômeno, maravilhosa. E ter essa responsabilidade de estar ali nos dias que ela não estava fazendo e carregar esse peso, assim, também foi bem importante. Eu tenho muito orgulho dessa personagem. Na dublagem, antes de dublar a Vendinha, eu dublei as Winx, sabe? Aquela série Fate Winx, Sei, tá na sei. Netflix. E eu assistia quando eu era criança o desenho. E eu era Flora, tipo, antigamente nas Uhum. brincadeiras. E acabou que quando veio, a Flora não apareceu na primeira temporada. Eu assisti a série, super fã. E aí na segunda temporada me chamaram pra dublar a Flora. Então eu tenho muito orgulho dessa personagem também. Pena que cancelaram. A Netflix cancelou a série. Mas eu tenho muito orgulho de ter dublado a Flora de Fate Winx. Legal. E para entrar falando sobre dublagem mais cedo, você falou que foi questão que você falar, ver o teste, que era uma coisa difícil. Como funciona a dinâmica do trabalho em estúdio de dublagem, para quem não está familiarizado? E quais são os desafios e as recompensas desse tipo de atuação? É muito difícil porque a gente não tem nenhum outro artifício. Por exemplo, eu só tenho a minha voz para expressar o sentimento que aquela pessoa está sentindo. Quando você está na televisão, quando você está no cinema, no teatro, estão vendo o seu rosto, estão vendo a sua postura. Se você olha para Uhum. baixo, porque você está mais triste. Se você olha um olho maior, você está com raiva. A voz Sim. não. Eu posso estar aqui e fazer uma cara assim, falar desse jeito, e posso estar aqui e olhar para cá e falar do mesmo jeito, só que passa totalmente Uhum. emoções diferentes, né? Na dublagem, não, você só tem a sua voz, então eu acho que isso é um desafio muito grande. E também ter essa sagacidade de ler o texto, entender muito rápido e conseguir passar na tela, né? Porque é muito rápido o processo, gente, de verdade. Todo mundo deveria ir para um estúdio de dublagem um dia para ver como funciona. Porque você tá ali, passa uma vez a cena, você já tem que fazer, entender o personagem. Porque no início, por exemplo, o diretor dá um briefing. A sua personagem, por exemplo, se for um filme, sua personagem, ela é filha mais velha do casal e esse casal briga muito, por isso que ela é rebelde.
Entendeu? Um briefing rápido, Uhum. só que tem um filme inteiro Mas pra você não o evoluir. suficiente pra você Sim, encarnar aquela personagem. exatamente. Já a atriz que tá fazendo, ela teve o quê? 2 meses de preparação pra ela conseguir fazer essa personagem. A gente não tem, a gente tem 1 minuto. Então, é muito legal e ver como a dublagem brasileira, ela é muito minuciosa e é por isso que não é à toa que é considerada a melhor do mundo, né? Uhum. Você tem alguém que te inspire dentro da dublagem? Tenho muitos profissionais que hoje em dia são meus colegas de trabalho, mas que foram meus professores no início. Porque, cara, eu fiz muito curso de dublagem e eu digo que dublagem é treino. No início você não tá com muitos estúdios, então você não tá dublando muito. E você tem que se aprimorar, porque é Uhum. isso, dublagem é treino, e quanto mais você faz, melhor você fica. Então, a Mabel César foi minha primeira professora, que inclusive é a Mortícia, que é a Mortícia Adams, do Uhum. Bandinha. Então, ela é minha mamãe. Então, ela foi minha primeira professora. Pegou na minha mão, me ensinou muita coisa. O Percy, Luiz Carlos Percy, com um vozeirão, assim, maravilhoso. Ele é um tremendo ator e dublador. Então, ai, tem muitos. Sheila Dorfman, Mariângela Cantu, cara, muita gente que Sim, eu sou muito grata por ter cruzado o meu caminho como professores, porque senão eu não seria o que eu sou hoje. sim. A César, inclusive, ela já teve dando tempo pro site, achei maravilhosa também o trabalho dela, muito bom. É. E você mencionou que uma vez que você tentou um teste para musical Familiadas, né? Antes mesmo de fazer o teste para série, bem antes. Como foi essa reviravolta de você hoje você tá fazendo a personagem na Netflix, sendo que você já tinha tentado para ele lá no musical? É o que eu digo, por exemplo, fechou uma porta, foi um não, mas eu não me deixei abalar por isso não. Ai, vou ficar Uhum. sofrendo pra sempre, que eu não peguei a Wandinha, que é uma personagem que eu estudei minha vida inteira pra fazer. Não, outras pessoas pegaram, outras atrizes. E eu fui assistir um musical depois, muito legal, muito lindo. E eu não imaginava que a outra porta ia se abrir pra mim, sei lá, 6 meses depois. E que eu teria a oportunidade de ser a voz da Wandinha, tipo, muito marcante, que pega o Brasil inteiro ouvindo, ter essa acessibilidade, né? A dublagem, querendo ou não, é acessível para pessoas que não falam Uhum. inglês ou que Sim, não sabem ler. Então, eu não sei, assim, é Deus no nosso caminho, porque não tem outra explicação. sim. Perguntando aqui, não sei se você pode falar também. Clarissa perguntou, Mai, você sabe se você vai dublar a Wandinha na segunda temporada? Gente, eu não sei de nada. Normalmente, a dublagem continua, né? Quem fez a Uhum. voz normalmente continua fazendo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu espero que sim, torço muito, porque eu quero muito fazer. E teve uma aceitação muito boa, então eu acho que o público também quer que eu volte a fazer. Então tem tudo para dar certo. Aqui, perguntaram também aqui outra. O Daniel. Quanto tempo leva para gravar uma temporada de Wandinha? Quanto você levou de tempo para gravar uma temporada? Cara, foram 8 episódios, né, a série. A gente Uhum. gravava 2 episódios por dia. Ah, então a gente Quanto que... demorou umas 2 semanas, assim. Porque a gente não grava Uhum. direto, a gente Ah, vai sim. pingando. Às vezes uma vez por Uhum. semana, às vezes 2 vezes por semana. Mais ou menos isso. Legal. E a Wednesday, ela é Wandinha, desculpa. É uma personagem icônica, né? Há muito tempo que a família Addams existe, né? Ela tem um humor sombrio, sarcástico. Como você abordou a dublagem dessa personagem para trazer a personalidade única dela para o público brasileiro? Você teve que fazer muita adaptação? Como é que você pensou? Eu como fã da Wandinha, tem gente que não acredita, mas eu já tinha o Funko da Wandinha, o do Você Feioso. posta sempre. Sempre! Quer dizer, Eu amo muito. Eu tinha que estar com ele aqui, mas está no meu quarto, enfim. E eu já curtia muito esse universo. Então, os filmes de desenho animado que lançaram, com ela mais criança, que inclusive é a Bruna Lenz que dubla, muito bom. Eu já amava, eu já ficava, ai, muito fofo, queria muito ter feito. E a primeira versão também, que inclusive quando ela é pequena, acho que é do seriado, que era a Flora Paulita que fazia. Então eu já tinha isso na minha mente. E eu, Mariana, atriz, já sabia como eu queria interpretar a Wandinha se eu passasse para o musical, se eu passasse para alguma produção que tivesse que fazer.
Então eu acho que eu botei tudo isso dentro de uma gaveta e aí quando rolou o teste eu tirei da gaveta e falei, é agora que eu vou usar tudo isso que eu acumulei durante os meus anos para sair a Wandinha Jenna barra Mariana. E tá aí hoje, né? Sim, obrigada. E arrasou mais uma vez. Muito obrigado, Mari. A gente chegando ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito por você ter vindo, adorei nosso papo. E para quem te conheceu agora, onde você acompanha o seu trabalho? Redes sociais? Onde você tá? Queria agradecer, obrigada por esse espaço aqui. Eu acho que passou muito rápido, já são 7h40, caramba. Eu nem imaginei que a gente fosse falar tanta coisa, mas foi Pois muito é, gostoso o bate-papo. Foi muito bom, obrigada por esse espaço, obrigada a nada. todo mundo que veio. Podem me seguir aqui nas redes sociais, todas são Mariana, com 2 N's, _ Alexandre. Eu tenho um público muito grande na rede vizinha, aqui a gente está passo a passo. E no YouTube também. No Google, se você lançar meu nome, aparece um monte de coisa. Tô sempre por aqui, então é só me seguir. O Google parece um monte de fofoca, tem como seguir mesmo ela. Então foi isso. Lembrando, como sempre, se perderam alguma parte da entrevista ou querem rever o episódio, ela fica salva aqui no Instagram, nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Vai procurar por Câmara de Entrevista. Até a próxima, Mariana. Muito Muito obrigado. obrigada. Tchau, Tchau. tchau.